Os preços do cacau continuam com uma forte valorização na Bolsa de Nova York, com as cotações atingindo o maior patamar em 12 anos. Assunto para o quadro Commodities em Foco, de hoje, que conta com a participação do analista de inteligência de mercado da StoneX, o Leonardo Rossetti. Boa tarde, Leonardo. Obrigada aqui pela sua participação. Boa tarde, Priscila. Eu que agradeço o convite, é um prazer. O que explica essa forte valorização das cotações do cacau no mercado internacional? Os preços, como que eles estão encerrando essa semana? Olha, Priscila, essa semana eles estão encerrando em leves valorizações novamente, né? Em Nova York a gente está vendo uma alta de 1% e na Bolsa de Londres de cerca de 2%. É um acumulado de fatores, né? Porque se a gente olhar os preços, eles estão avançando desde o início do ano. Então é um acumulado de fatores que tem afetado o mercado, principalmente gerando preocupação com relação à oferta, tanto no curto prazo quanto no longo prazo, tá? Então a gente tem entregas de cacau lá na África, né? Vale lembrar que a África é o maior produtor, né? 70% do cacau do mundo vem lá do oeste da África, e a gente tem visto entregas abaixo do que o registrado no último ano, né? Na Costa do Marfim, que só a Costa do Marfim representa 40% da produção global, essas entregas têm sido abaixo, né? A gente tem tido indicativos de estoques baixos também na Europa, na Ásia, né? Da amêndoa de cacau, e tem toda uma preocupação climática, né? Então, em junho nós vimos chuvas em excesso ali na região produtora africana, né? Então, o que gera aí impactos negativos na produção, né? Tanto na secagem do cacau que está sendo colhido agora, quanto no desenvolvimento do cacau que vai ser colhido ali no início da próxima temporada. Junto disso, a gente tem uma perspectiva de El Niño, né? E lá naquela região no oeste africano, o impacto do El Niño ele tende a reduzir a umidade, né? Então ele não tem um impacto tão direto como em outras regiões, mas ele tende a impactar negativamente a produção. Então toda essa preocupação, junto de uma demanda que tem se mostrado mais resiliente do que o esperado, tem provocado essas altas aí nas últimas semanas, nos últimos meses. E você acha que essa alta vai ser uma tendência aí para os próximos meses também? Como é que está a expectativa para o segundo semestre? Olha, Priscila, olhando ali as estimativas de oferta e demanda, né? A gente tem uma estimativa de déficit para essa temporada e existe uma preocupação de déficit para a próxima temporada, né? Então é uma condição aí bem atípica, né? Ali para o balanço global, o que tende a sustentar os preços em patamares mais elevados. Mas, né? Considerando que a gente viu altas muito intensas aí esse ano, a gente pode ver correções, tá? Então, agora mesmo em julho, né, saíram alguns dados em relação à demanda, né? A moagem de cacau, que é um dos principais indicadores para a demanda. Saíram esses dados nas principais regiões globais, né? E a gente viu indicativos de queda na moagem de cacau no segundo trimestre. Então, Europa mostrou uma retração de mais de 5%, na Ásia de mais de 6%, América do Norte recuou 11% comparado com o mesmo trimestre do ano anterior, né? E isso começa a ser um indicativo de que a indústria pode estar demandando menos desses subprodutos do cacau, né? Principalmente a gente tem a manteiga de cacau e o pó de cacau, então pode estar havendo um possível impacto no consumo, né? Já esperava um impacto antes, ele não ocorreu, o que contribui para essas altas, né? O consumo se mostrou bem resistente, né? Mais do que o esperado, mas agora a gente tem visto alguns indicativos aí de o consumo desacelerando, o que pode contribuir para algumas correções dessas altas aí no segundo semestre. Tá certo, então o consumidor também sentindo os impactos aí no bolso, né? E como é que está a situação global da safra? A oferta de cacau está conseguindo suprir toda a demanda? Então, essa é uma das grandes preocupações, né? Hoje, para a gente ter uma ideia, né, as estimativas da Organização Internacional do Cacau, que são uma referência para o mercado, eles estimam uma produção de 4,9 milhões de toneladas e uma demanda de 5 milhões. Então, a gente está vendo uma demanda maior do que a oferta, né? Isso gera um déficit, né, no balanço global de oferta e demanda. A demanda tem sido maior. Ela já foi maior na temporada anterior. Nessa temporada, a perspectiva é de um déficit de 142 mil toneladas, então é um déficit maior, segundo ano consecutivo. E aí a gente tem um impacto nos estoques, né? Então, se a oferta não consegue suprir a demanda, a gente tem uma redução nos estoques. Tem um indicador importante que a gente chama de relação estoque-uso, né? Seria, se a
a gente pegar todos os estoques no mundo hoje para demanda, quanto que ele representaria, quanto que ele conseguiria suprir dessa demanda, né? Hoje a relação estoque-use ela está em 32%. E é um indicativo baixo, né, de estoque baixo. Ele é um indicativo mais baixo desde os anos 80. Então mostra essa condição mais apertada, mercado preocupado com essa disponibilidade, junto dessa preocupação de que a gente pode ver um terceiro déficit consecutivo nesse balanço na próxima temporada, a depender aí de impactos de El Niño, né, e da demanda também, mas tudo isso contribui aí para esse cenário aí. Tá certo, viu, Leonardo? Obrigada aqui pela sua participação, tá? Te desejo uma ótima sexta-feira e um excelente fim de semana. Muito obrigado pelo convite, Priscila. É um prazer, uma ótima sexta-feira a todos. Para todos nós.